compra. Imprima e analise no papel os gráficos diário, semanal e mensal da ação. Trace retas de tendência e localize os pontos de suporte e resistência. Suba até o último andar. Capítulo 4. Como as ações são negociadas entendendo os códigos das ações ordinárias vezes preferenciais padrões de quantidade das ações. Os papéis mais populares como participar de Uniplo entendendo os códigos das ações para efeito de padronização. As empresas que têm seus títulos negociados na Bovespa possuem uma nomenclatura abreviada. A seguir, você poderá observar uma relação com o código e o nome das companhias que compõem o Ibovespa aqui. Como explicamos no capítulo anterior, é o índice da Bolsa de Valores de São Paulo e atua como uma importante referência do desempenho do mercado. O índice é composto por aproximadamente 60 empresas que, juntas, representam mais de 80% do volume financeiro negociado em todo o mercado à vista. Logo, é provável que você nem chegue a conhecer as outras empresas negociadas, devido à sua baixa liquidez e volume. O Ibovespa é atualizado de 4 em 4 meses. Os ativos listados a seguir representam o período de setembro a dezembro de 2009. Código ação AL 11 Alamir Lat Ambi 4 Ambi Varx 6 Aracruz Bitol 3 B2 Varejo BVMF 3 Bovespa BBDC 4 Bradesco Drap 4 Bradispar Bas 3 Banco do Brasil BRTP 4 Brasil Tepar. Brutu 4 BRKM 5 PH 3 Kicru 3 CLSC 6 KMIG 4 CISP 6 KGAS 5 KPLI 6 XAN 3 KPFI 3 CIRI 3 Dura 4 Elete 3 Elete 6 ELITO 6 EMBA 3 GFSA 3 GGBR 4 Boal 4 Gol 4 ITSA 4 Itube 4 JBS S 3 KLBN 4 LID 3 LAME 4 LEN 3 MMXM 3 NATU 3 NETIC 4 BNITA 3 PICAR 5 PETA 3 PETA 4 RDCT 3 XI 3 SBSP 3 Dia 4 XNA 3 Brasil Telecom Braskem Fodes Kik Rodovias Celesco Semig Cesp Congas Copel Cosan Kipf Energia Cirela Bialt Duratex Eletrobras Eletropaulo Embraer Gafisa Gerdau Gerdaumet Gol Itaúsa Itaú Unibanco JBS Clabins Alinx, a Lojas Americanas, Lojas Renner Tminer Natura Net Nossa Caixa P. Açúcar CBD Petrobras Redecargo Ciresita Sabesp Sadia S. Assi Nacional. Cruz 3 Souza Cruz TAN 4 TANS, ATNLP 3 Telemar TNLP 4 Telemar Timar 5 Telemar NTLPP 4 Telesp TCSL 3 Tim Parts, ATCSL 4 Tim Parts, ATRPL 4 Trampaulist UIPA 4 Ultrapar Uzin 3 Usiminas Uzin 5 Usiminas IPA 3 VCP Vale 3 Vale 5 Vale Vivo 4 Vivo Note que os códigos possuem 4 letras seguidas, na grande maioria, por apenas um número, que costuma ser 3 ações ordinárias. 1 ou 4 ações preferenciais. PN. Existem algumas variações, porém são pouco encontradas e de fácil entendimento. Quando você for realizar suas operações pelo OmniBroker, que é o painel de operações que será oferecido gratuitamente pela sua corretora, utilize apenas o código da ação e não seu nome completo. Você vai encontrar uma demonstração prática desse uso na figura 4.1. Ordinárias vezes preferenciais. As ações brasileiras podem ser divididas em 2 tipos básicos, ordinárias e preferenciais. Ações preferenciais PN têm esse nome porque dão preferência aos portadores das suas ações para receber dividendos ou boa parte de seus investimentos de volta em caso de falência da empresa. Seus acionistas não dispõem do direito de voto nas reuniões da empresa. Ações ordinárias ou ao contrário das ações PN, as ações ordinárias dão direito de voto aos seus acionistas, além de oferecerem dividendos. Geralmente possuem um valor de mercado e uma liquidez menores que as PN por estarem concentradas, em grande parte, nas mãos dos proprietários da empresa, que não as negociam com frequência. Somente para efeito didático, existem ainda ações do tipo PNA, PNB e PNC, com seus critérios correspondentes. Dica: procure optar pelas ações preferenciais PN, pois são as mais negociadas na bolsa de valores. Evite papéis de baixa liquidez. Padrões de quantidade das ações. O preço de uma ação pode variar de $0,001 a pouco mais de $1.000, sendo negociado em lotes mínimos de 1, 10, 100 ou 1.000 ações, dependendo do papel. Cada ação obedece a algum desses 4 padrões. Não é necessário se preocupar tanto com essa diferença entre o número de ações por lote de um ativo e outro, pois o OmniBroker vai exibir a quantidade padrão referente a cada papel que você está solicitando antes da confirmação final da ordem de compra ou venda. Veja um exemplo a seguir. Exemplo 4.1. Cálculo do número de ações. Suponha que você queira comprar 300 ações da Vale PNR $40,00 cada. Sabendo que o lote mínimo desse ativo é de 100 ações, basta realizar a compra em quantidades múltiplas de 100, ou seja, 3 lotes vezes 100 ações igual 300 ações. Veja também como ficaria sua ordem de compra na figura 4.1. Figura 4.1. Boleta de compra. Compra e venda dessa ação. Comprar e venda dessa ação. Além dos padrões demonstrados até aqui, que se encaixam dentro do mercado de lote padrão, existe uma modalidade de negociação destinada aos pequenos investidores que desejam dar ordens menores, fora das quantidades padrão do mercado à vista. Trata-se do mercado fracionário, em que as ações podem ser negociadas por unidade. Apesar de até ter um volume significativo de negócios, esse mercado possui a desvantagem de ter uma liquidez reduzida se comparado ao mercado de lote padrão. Outro fator que não favorece muito esse mercado é o custo de corretagem, que poderá ser cobrado várias vezes se o investidor tiver sua ordem de compra, por exemplo, atendida por 5 pequenos vendedores diferentes. Isso também pode acontecer no mercado de lote padrão. Aqui, porém, com ordens tão pequenas, a chance de picar a sua ordem será maior. Assim, se o investidor estiver operando por meio de uma corretora que pratica a taxa fixa de corretagem, seus custos poderão se tornar muito elevados em comparação com o pequeno volume de capital aplicado. Os papéis mais populares. Uma das vantagens de escolher papéis mais populares na hora de investir em ações é sua liquidez, ou seja, o fato de possuírem um maior número de negócios realizados no dia. Quanto mais líquida uma ação, maiores suas chances de comprar ou vender papéis rapidamente a preços de mercado, já que não faltam compradores e vendedores a todo momento. Uma ação pouco líquida requer manobras para a negociação a bons preços. Além disso, essas ações não são as mais populares à toa. Se muitos investidores as desejam, independentemente se fazem isso com a intenção de mantê-las em carteira por um longo prazo ou simplesmente para especulação, é provável que essa seja uma boa escolha para direcionar seu capital. Quando lembramos que estamos em um mercado comandado pela oferta e demanda dos seus participantes, o fator de serem populares deve ser levado ainda mais em conta. Veja, a seguir, a diferença entre uma empresa com alta
figura 4.2, e uma com baixa liquidez, figura 4.3, por meio do livro de ofertas, que nada mais é que uma listagem dos interessados na figura 4.2, livro de ofertas com alta liquidez. Figura 4.3, livro de ofertas com baixa liquidez. Dica: no início do seu aprendizado, dê preferência aos papéis de empresas que compõem o Ibovespa, que é formado pelas empresas mais seguras e potencialmente rentáveis para investimento no período. Como participa do MIPO desde o Initial Public Offering IPO, da Bovespa Holding, cujas ações foram inauguradas na Bolsa no dia 30 de outubro de 2007, nunca se ouviu falar tanto no lançamento inicial de ações, e mais, nunca os investidores iniciantes, e até os que ainda não investem, tiveram tanto interesse em um MIPO. Até então, isso era privilégio apenas dos que já investiam em ações. Se você é um daqueles que ficaram curiosos para saber o que é necessário para participar de um IPO, chegou a hora de aprender mais sobre o assunto. IPO é a sigla de Initial Public Offering, o que quer dizer oferta pública inicial, e significa que uma companhia privada está tornando público uma parte das suas ações para que sejam negociadas em bolsa de valores. Esse lançamento pode ocorrer de duas formas. Ofertas primárias correspondem à venda de novas ações que estão em posse da empresa. O volume de capital arrecadado com o IPO fica para a companhia, que vai investi-lo em projetos com o objetivo de aumentar ainda mais seu patrimônio. Ofertas secundárias correspondem à venda de ações que já existem e estão em posse dos sócios controladores da empresa. Nesse caso, o volume de capital arrecadado vai diretamente para os sócios e não para a empresa. As ações, porém, têm a mesma importância e funcionalidade das ações emitidas por meio de ofertas primárias. Para participar ativamente do lançamento de ações por meio de um IPO, basta ter uma conta aberta em uma corretora de valores ou em um banco de investimentos e informar sua intenção de compra, definindo as condições dessa compra e respeitando as datas limite divulgadas publicamente. O investidor deve ficar por dentro dessas datas, caso contrário não terá o direito de participar. Veja abaixo, como exemplo, alguns dados técnicos e o cronograma para o lançamento das ações da Bovespa Holding. Realização ação início do período de reservas 15 de outubro de 2007, encerramento do período de reservas 23 de outubro de 2007, fixação do preço por ação 24 de outubro de 2007, início de negociação das ações na Bovespa 26 de outubro de 2007, data de liquidação 30 de outubro de 2007. Quais as vantagens de participar de um IPO? Historicamente, o lançamento de ações na bolsa tem atraído a atenção dos investidores, principalmente dos investidores estrangeiros, em razão do grande potencial de valorização que essas ações podem apresentar logo no primeiro dia de negociação, ou seja, no seu lançamento real ao mercado. Isso acontece por causa da grande expectativa pela definição do preço real dos ativos, uma vez que, até esse momento, era desconhecido pela totalidade dos investidores, inclusive por aqueles que deram suas ofertas de compra durante os dias que antecederam o IPO. Mas os ganhos do primeiro dia não são a regra. O lançamento de ações deve ser visto como uma operação de alto risco, uma vez que essas companhias não têm um histórico em bolsa para servir como parâmetro de análise. É impossível fazer um estudo técnico, por exemplo, de uma ação que sequer existe. É como adquirir um imóvel na planta. Você não sabe exatamente como vai ficar o seu apartamento, se a região vai se valorizar, se o tempo previsto para a entrega será respeitado, muito menos se a construtora vai quebrar antes disso. Espera-se, então, que o proprietário ganhe um desconto para compensar o alto risco da operação. No lançamento de ações, a situação é semelhante. Por isso, gera-se tanta expectativa quanto ao valor de abertura e, por isso também, há tantos investidores que adquirem esses ativos para vendê-los logo no primeiro dia. Esse movimento especulativo é chamado de flip. Os flippers, como são chamados, participam do lançamento de ações com o objetivo de fazer a venda no primeiro dia de negociação, embolsando o lucro rápido. A Bovespa, por sua vez, vem estudando métodos de reduzir esse tipo de especulação, ou pelo menos controlá-la, por meio de restrições na quantidade de compra de ações permitida para aqueles que fizeram a venda dos papéis logo no lançamento em bolsa. Essa ainda é uma posição que vem sendo debatida, uma vez que até mesmo os especulados de um único dia têm sua impotência no mercado, dando liquidez às operações. Quanto mais interessados em comprar e vender determinado papel, mais rápida será a negociação, pois não faltaram ofertas. Portanto, antes de participar de um IPO, busque o máximo de informações possível sobre a empresa, a fim de tentar, ainda que de forma simbólica, reduzir ao máximo o risco de participar de um lançamento de ações. Capítulo 5. Chegou a sua vez de investir em ações, começando como pé direito os serviços básicos, a taxa de corretagem, os serviços avançados, os custos operacionais, transferindo o seu capital, tributação para o mercado de capitais, abrindo uma conta. Começando com o pé direito, a escolha da corretora de valores é uma das decisões mais importantes que você vai precisar tomar nessa sua nova trajetória como investidor no mercado de capitais. É por meio dela que suas ordens de compra e venda serão enviadas à Bovespa. É nela, também, que seu capital ficará armazenado, para que esteja sempre disponível durante suas aplicações. Na data de preparação para a nova edição deste livro, tínhamos cerca de 57 corretoras autorizadas pela Bovespa a intermediar as negociações de títulos no mercado de capitais brasileiro. Existem corretoras de diversos tamanhos e especialidades, direcionadas para o pequeno, médio ou grande investidor, algumas mais simples, outras com características diferenciadas, como taxa fixa de corretagem, ordens especiais, limite operacional, aluguel de ações, etc. Resumindo, o leitor terá uma missão não muito simples logo no começo da sua batalha. Isso não significa que seja difícil. Trata-se apenas de um processo trabalhoso, e você deve destinar pelo menos uma semana inteira para observar os ET de várias corretoras disponíveis. Mais à frente, vamos contribuir um pouco para facilitar a sua busca, indicando algumas das corretoras mais indicadas aos iniciantes. Então, não se preocupe em relação a isso ainda. Basicamente, elas variam de acordo com 3 fatores: 1 serviços básicos, 2 taxa de corretagem, 3 serviços avançados. É importante destrincharmos detalhadamente esses 3 pontos para que o leitor esteja preparado para todo tipo de situação no momento da escolha da sua corretora. A partir de agora, então, prepare-se para saber tudo sobre o assunto. Os serviços básicos de alguns anos para cá, com a popularização da Bolsa de Valores no Brasil e a crescente demanda de novos investidores, as corretoras estão enxergando a melhoria na qualidade dos seus serviços como um grande diferencial competitivo na conquista de novos clientes. Apesar de ainda representarmos um mercado imaturo, se comparado ao mercado de capitais americano, por exemplo, pode-se dizer que já demos o pontapé inicial. E em grande estilo, diga-se de passagem, para o desenvolvimento de um mercado mais profissional.
No início da negociação de ações pelo Homebroker, em abril de 1999, os serviços básicos oferecidos não passavam de meros painezinhos para compra e venda direta, sem grandes caprichos ou recursos para os clientes. Para a sorte do investidor e do mercado de capitais brasileiro, muita coisa mudou. Os serviços básicos, hoje, vão além do que você podia imaginar como mais avançado naquela época. Dentre os serviços básicos oferecidos, sua nova corretora vai precisar ter um Homebroker confiável. É fundamental poder contar com ele durante todo o pregão eletrônico. Alguns Homebrokers são instáveis, apresentam lentidão ao efetuar o login e ao enviar ordens, desconectam-se com muita facilidade, trazem atrasos nas cotações de preços, permitem que o usuário envie ordens repetidas ao clicar, por engano, 2 vezes no botão enviar ordem. Não informam rapidamente se a ordem foi encaminhada ou não à Bovespa, entre outros problemas. Além disso tudo, observe se o Homebroker possui uma visualização amigável e intuitiva. Você não vai querer ficar lendo o tópico de ajuda enquanto estiver tomando suas decisões no mercado. Vai? Algumas corretoras oferecem um período de testes no Homebroker. As cotações terão atraso de 15 minutos antes do cadastro formal, o que é de grande vale para que o investidor possa avaliá-lo na prática. Mais atenção! Não confunda o Homebroker, que sempre será gratuito, com a plataforma de negociação profissional, que também costuma ser oferecida para um período de demonstração, por 15 ou 30 dias, e é destinada aos clientes com um grande número de operações. Nesse caso, o sistema será pago e liberado mediante assinatura de um novo contrato, exclusivo para o uso do sistema. Modelo gráfico completo. A maioria das corretoras vai disponibilizar, pelo menos, um gráfico em tempo real dentro da própria plataforma do Homebroker. Mesmo que futuramente você se torne um investidor 100% fundamentalista, é imprescindível saber como o mercado está se comportando no dia. As melhores corretoras podem disponibilizar, inclusive, a opção de abrir vários pequenos gráficos em tempo real ao mesmo tempo, um para cada ativo ou indicador que o cliente queira acompanhar. Então, dê preferência às corretoras que ofereçam fácil acesso aos gráficos. Ferramentas para análise técnica. Com a evolução na qualidade dos serviços oferecidos, não se faz mais necessário, como pequeno investidor, tornar-se assinante de um sistema independente para análise técnica das ações, visto que as corretoras permitem a elaboração de análises completas dentro do site. Nessas análises, é possível traçar retas, calcular projeções, localizar pontos de continuidade, reversão ou congestionamento, enfim, aprofundar o estudo dos gráficos de preços. Conteúdo de análise fundamentalista. As melhores corretoras também oferecem todas as informações sobre os fundamentos das empresas, além de análises setoriais e macroeconômicas, para facilitar e justificar a tomada de decisões. Carteira recomendada. Este serviço vai muito além das dicas de ações que estão disponíveis. Trata-se de indicações feitas por analistas experientes da corretora. Apesar de não terem nenhuma garantia de retorno, as corretoras que prestam esse serviço sabem da importância de ter seu nome ligado a essas recomendações e empenham-se ao máximo para acertá-las, sugerindo sempre papéis com grande possibilidade de retorno no curto, médio ou longo prazos. Alertas por e-mail. Nem sempre o investidor pode acompanhar o mercado até o momento em que todas as suas ordens, enviadas pelo Homebroker, são executadas. Alguns, como então, preferem deixar as suas investidor ou em seja programadas avisado, para disparadas automaticamente. Para casos esses, é importante que de alguma forma, quando uma ordem foi executada, a maioria das corretoras envia um aviso por e-mail. As mais sofisticadas permitem o alerta pelo celular. Dependendo da sua necessidade, leve ou não esse item em consideração. Existe, também, outro tipo de alerta que informa quando o preço de um ativo, selecionado pelo cliente, atinge um valor predeterminado. Essa facilidade vai mantê-lo atento sempre que o mercado oferecer boas oportunidades para suas negociações. Tipos de ordens permitidas. Como você vai aprender a seguir, existem diversos tipos de ordem de compra e venda oferecidos pelas corretoras. Além disso, existem as ordens stop, importantes para a proteção do seu investimento. Nunca se sabe quando o preço de uma ação vai despencar, e não custa nada estar prevenido. Então, antes de abrir sua conta, apenas confira no site da corretora os tipos de ordem permitidos. Geralmente, você vai encontrar uma imagem do modelo de Homebroker adotado, seguida de todos os benefícios e vantagens oferecidos aos clientes que se associarem a ela. Atendimento do corretor. Quando você vai a uma imobiliária em busca de um imóvel, procura um corretor de imóveis, que é a pessoa apta a dar todo tipo de informação sobre o assunto, não é mesmo? No mercado de ações, isso não é diferente. Cada corretora encaixa um grupo de clientes para cada um dos seus corretores. Logo que você abrir sua conta, seu novo corretor poderá lhe enviar um e-mail apresentando-se e colocando-se à disposição para tirar dúvidas, sugerir uma carteira de ações com bom potencial de valorização, ou até mesmo para realizar suas operações pelo Homebroker, caso você não queira fazê-las por conta própria. Mesmo que o corretor não o procure, saiba que existe um à sua disposição, sendo mais que recomendado, então, que você o procure, ligando para sua corretora. Conheça-o e tenha sempre à mão seu telefone e e-mail. Não esqueça de gravar o telefone dele no seu celular também. Acredite, você vai precisar disso um dia. Depois disso, mantenha contato com ele semanalmente para tirar dúvidas, saber sobre um ou outro detalhe de algum ativo, obter mais informações sobre um IPO, entre outras coisas. Você também vai precisar dele sempre que o Homebroker apresentar instabilidade, o que pode acontecer até com as melhores corretoras. Nesses casos imprevistos, basta ligar para ele. Você vai se sentir um verdadeiro operador de pregão à moda antiga, negociando pelo telefone. Dica: não é porque agora você dispõe de um corretor de investimentos que precisa acreditar em todas as sugestões que ele lhe dá. Aplique com cautela, e sempre baseado no que você acredita que vai acontecer. A taxa de corretagem. Finalmente, chegamos ao ponto em que é preciso dar grande ênfase. Você precisa acertar na escolha do melhor plano de corretagem. Esse é um ponto-chave porque essa escolha vai depender muito do seu perfil de investidor e do volume de capital aplicado por operação. A maioria dos investidores erra nessa escolha simplesmente porque não faz uma boa pesquisa entre as opções disponíveis. É impossível separarmos aqui um tipo de corretora para cada tipo de investidor porque cada um realiza suas operações de forma distinta. Mas vamos tentar clarear ao máximo as diferenças entre as taxas para que não restem dúvidas na hora de decidir. Vamos começar com o microinvestidor, que é aquele interessado realmente em adquirir experiência, participando do mercado com ordens pequenas, que não ultrapassam os $1.000.
Para esse caso, torna-se interessante optar por uma corretagem que siga a tabela padrão Bovespa, que vai ser apresentada em detalhes mais à frente. A tabela Bovespa é proporcional ao volume de capital aplicado em cada ordem de compra ou venda e vai gerar custos bem reduzidos de corretagem ao microinvestidor, dando total tranquilidade para que divirta com suas pequenas ordens. Esse tipo de ordem também é a melhor opção para quem opera no mercado fracionário. Contudo, por emitir ordens de pequeno valor não significa que ele seja um investidor iniciante. O mercado de opções de ações, pertencente à classe dos derivativos financeiros, por exemplo, é outro caso em que investidores um pouco mais experientes podem enviar pequenas ordens ao mercado, já que os preços desses ativos, ou melhor, desses derivativos, são bem mais baixos que os preços das ações. Seus valores variam de alguns poucos centavos a alguns poucos reais, dificilmente ultrapassando os $00 por opção de ação. Investidores que operam somente opções, então, podem preferir uma corretora que ofereça a taxa padrão Bovespa de corretagem. Em seguida, estão os investidores pequenos e médios, que dão ordens de compra e venda entre $1000 e $100.000. Para esse tipo de investidor, que representa a grande maioria, haverá maior economia em corretoras que trabalham com a taxa fixa de corretagem. Essas taxas independem do volume financeiro aplicado. Com a variedade de corretoras que oferecem essa opção atualmente, vai ser preciso fazer as contas e analisar qual delas oferece a menor taxa fixa, desde que, claro, contenha um bom conjunto de serviços básicos para o cliente. Não são poucas as situações, porém, em que o operador pode preferir uma corretora com uma taxa um pouco maior justamente porque ela oferece um diferencial exclusivo nos serviços básicos ou avançados, o que, para seu perfil de investidor, se torna indispensável. Existem também aqueles que aplicam um volume ainda maior de recursos, ou realizam muitas operações por mês, ou até mesmo por dia. Quando o volume aplicado vai aumentando também a dificuldade em executar a totalidade de uma ordem em uma única operação, ou seja, o investidor que quiser comprar, imediatamente, 5.000 ações da empresa Vale PN, por exemplo, pode ter de adquirir esse lote em partes, consumindo assim algumas ordens de corretagem, e não mais apenas uma. Para esses casos, existem as corretoras que oferecem um plano de corretagem em que o cliente paga somente as primeiras X ordens do dia, ou somente as primeiras Y ordens no mês, e todas as outras S gratuitas. Investidores que operam diariamente adoram esse tipo de plano, que permite uma redução imensa em seus custos. Os serviços avançados. No Brasil, ainda são poucas as corretoras que oferecem um tratamento eficiente ao investidor mais experiente e de nível técnico mais aprimorado. Esse tipo de cliente se interessa em executar operações especiais, como travas, vendas a descoberto, operações de financiamento, alavancagem, entre outras, que visam, ao contrário do que muita gente pensa, reduzir o risco de uma carteira de ativos e não aumentá-lo. Mesmo nessas poucas opções que oferecem serviços mais profissionais, dificilmente existem vantagens reais ao grande investidor. Existem, por exemplo, as plataformas profissionais para operações, que são uma evolução do atual home broker. Porém, para ter direito ao seu uso é necessário arcar com seu alto custo ou realizar um alto consumo de corretagens no mês, o que vai distanciar a ótima eficiência desse produto do pequeno investidor, que pode até ter um enorme potencial, porém não dispõe ainda do giro de capital suficiente para poder utilizá-las. Empecilhos como esses só serão exterminados daqui a alguns anos, com o crescimento do mercado de capitais no país e uma maior concorrência entre as instituições que oferecem esse tipo de serviço. Fatores que irão influir busca da corretora ideal. Vale dedicar, como alguns foi dito dias até estudando aqui, são diversas a melhor opção para o seu caso. Nada o impede, depois, de trocar a DP na corretora assim que você encontrar uma de maior agrado ou que forneça maiores benefícios. Mas, começar errando por pura falta de pesquisa também não vai ajudar em nada. Outra opção para o investidor seria manter uma conta aberta em duas corretoras, simultaneamente, o que vai lhe permitir operar em uma ou outra, de acordo com o tipo de ordem ou volume de capital utilizado em cada operação. Somado a isso, você vai poder usufruir os melhores recursos que cada uma delas oferece. Para algumas pessoas, o simples fato de ter de abrir uma conta em uma corretora e transferir-se capital para lá já é motivo suficiente para desistir de investir na bolsa de valores. Não há razão para esse bloqueio, portanto não deixe isso acontecer com você. As corretoras são empresas sérias, autorizadas e constantemente fiscalizadas pela Comissão de Valores Mobiliários CVM, pelo Banco Central e pelas bolsas de valores. Elas não vão fazer nada com seu dinheiro que não seja previamente solicitado por você, são como simples contas em bancos, só que otimizadas para as operações no mercado de capitais. Além disso, caso ocorram situações em que o investidor desconfie que houve má-fé ou falha de conduta por parte da corretora ou do seu corretor, ou prejuízo decorrente de problemas no próprio home broker, pode procurar um dos órgãos responsáveis em busca de informações para o caso, que, se confirmado, poderá ser reparado. Os órgãos são: Ombudsman Bovespa, Serviço de Esclarecimento implantado pela Bovespa, 080077000149/vertical ombudsman@bovespa.com.br. Programa de Orientação e Defesa do Investidor PRODIM, Serviço de Esclarecimento implantado pela CVM, 080072608002. Superintendência de Proteção e Orientação aos Investidores SOI, Serviço de Esclarecimento implantado pela CVM, 0800241616/vertical soi@cvm.com.br. Agora você já dispõe de conhecimento mais que suficiente para iniciar suas aplicações na corretora certa, escolhida a dedo por você e ajustada ao seu perfil. Isso vai fazer diferença na hora de calcular os resultados de suas aplicações. Então, informe-se e associe-se a uma boa corretora. Vamos em frente. Os custos operacionais às taxas de corretagem são cobradas tanto na compra quanto na venda dos papéis, ou seja, em cada ordem enviada à Bovespa e executada. Cada corretora pode aplicar um modelo próprio de cobrança dessa corretagem.
Para simplificar, vamos expor aqui o modelo padrão Bovespa, percentual, que é calculado da seguinte forma: taxas de corretagem modelo padrão valor negociado percentual parte fixa até 135,07 R dólar 2, 70 135, 08 a 498, 62,2, 0% menos 498, 63 a 1.514, 69,1, 5% R$ 2,49.514, 73.029, 39,1, 0% R$ 26 acima de 3.029, 39,0, 5% R$ 25, 21. Além dessas taxas, temos os emolumentos pequena porção taxativa cobrada sobre as movimentações financeiras, tanto na compra como na venda dos ativos, que representam uma porcentagem mínima do capital aplicado. A taxa varia de acordo com dois tipos de operação, que são as operações normais e as operações da entrada e operações em que a compra e a venda de um mesmo ativo são realizadas no mesmo pregão, ou seja, em um único dia. Os valores dos emolumentos podem ser vistos a seguir. A taxa ANA avisou de negociação de ações, cobrada pela Bovespa, é isenta no Brasil. Emolumentos. Operações normais taxa de negociação Bovespa, 0,027% taxa de liquidação CBLC, 0,008% total 0,035% emolumentos operações da entrada taxa de negociação Bovespa, 0,09% taxa de liquidação CBLC, 0,006%. 0,025%. Veja, a seguir, um exemplo da aplicação das taxas de corretagem padrão. Exemplo 5.1, e outro comparando a taxa padrão e a taxa fixa. Exemplo 5.2. Exemplo 5.1. Cálculo da taxa de corretagem. O lote mínimo da Telesp celular PNTS PP4 é de 100 ações, e cada ação custa $9,00. Para calcular o valor da corretagem para comprar 1.000 ações, deve-se fazer o seguinte cálculo: valor da operação, $9,00 vezes 1.000 ações igual R$9.000, 00 valor da corretagem, 0, 5% mais parte fixa de $25, 21 igual R$70, 21 valor dos emolumentos, 0,027% mais 0,008% igual R$3, 15 logo, o valor total dessa corretagem será R$73,36. Algumas corretoras já exibem o valor da taxa de corretagem no momento do preenchimento da boleta de compra e venda. Exemplo 5.2. Comparação das taxas de corretagem. Vamos fazer uma comparação dessas taxas utilizando o mesmo exemplo citado anteriormente, a compra de 1.000 ações da Telesp celular PNTS PP4. Ordem submetida corretagem padrão, valor da ordem, $9.000, corretagem R$70, 21/vertical emolumentos R$3,15. Total de taxas cobradas $73,36. Ordem submetida à corretagem fixa de R$16,00. Média aproximada das corretagens de valor fixo. Valor da ordem $9.000. Corretagem R$16,00/vertical emolumentos R$3,15. Total de taxas cobradas $19,15. Podemos observar, então, que a corretagem fixa é bem mais econômica que a corretagem padrão para o valor da ordem em questão, que é R$9.000. Vale a pena prestar atenção nesses valores antes de fazer qualquer aplicação. A importância de escolher uma corretora que utilize taxas de corretagem que se adaptem ao seu perfil de investidor pode representar uma porcentagem significativa no lucro, caso a operação seja positiva, ou no custo, caso seja negativa. A partir do que foi exposto, fica fácil observar a diferença entre as taxas de corretagem aplicadas. Note que você estará gastando mais se fizer uma pequena compra de $300,00 com uma corretora de taxa fixa que com uma de taxa padrão. Abrindo uma conta. Se você chegou até aqui, está preparado para transformar sua noção teórica em prática. A primeira atitude a tomar será abrir uma conta em uma corretora. Provavelmente tudo o que você vai ver de agora em diante estará vendo pela primeira vez. Como tendemos a não aceitar o novo de imediato, ou pelo menos a desconfiar dele, se você ficar pensando antecipadamente em cada etapa que será necessária ultrapassar apenas para dar a primeira ordem real de compra, vai consumir um tempo enorme. Quando terminar, vai descobrir como todo o processo é simples e rápido. Então, não pense demais nesse momento. Assim que encontrar a melhor corretora, abra uma conta. Depois, sim, você poderá decidir se está ou não pronto para investir no mercado financeiro. Abrir uma conta é bem simples. Basta imprimir o contrato, reconhecer sua assinatura em cartório e enviar pelo correio. A liberação da conta é feita rapidamente, logo após a conferência dos dados. Todo o processo leva menos de uma semana para ser concluído. Escolha a corretora de sua preferência pela relação completa oferecida no site da Bovespa, www.bovespa.com.br. Na página 92 você encontra uma pequena lista de algumas corretoras bem populares para auxiliar em sua busca. Todas as opções apresentadas foram avaliadas cuidadosamente e são as mais recomendadas aos iniciantes. Foram levados em conta diversos fatores, como a disponibilidade e clareza das informações fornecidas pelo site de cada uma delas, a qualidade e confiabilidade do broker, a presteza no atendimento por telefone e e-mail, o custo das taxas de corretagem, a disponibilidade de módulos gráficos e fundamentalistas e a possibilidade de uso de alguns tipos de ordens e estratégias especiais. Apesar de a maioria das corretoras estar empenhada na evolução constante da qualidade dos seus serviços, existem, como em qualquer setor, exceções. Corretoras com informações desatualizadas em seu site, seu principal cartão de visitas nesse ramo, e que ocultam dados fundamentais, como o valor da taxa de corretagem adotada, que não dão a devida atenção ao atendimento por telefone ou e-mail, ou que não respeitam as regras de conduta ética para com o cliente, entre outros fatores, foram deixadas de lado, ou foram retiradas da relação que virá a seguir. Isso não significa dizer que todas as outras corretoras que estão ausentes não estão aptas a prestar um bom serviço ao investidor iniciante, uma vez que é impossível avaliar todas elas. Apenas quisemos indicar, aqui, um ponto de partida seguro para que esse momento inicial não fique totalmente às escuras. Importante, as condições e promoções oferecidas pelas corretoras a seguir são referentes aos investimentos em ações e foram coletadas no período de preparação deste livro. Portanto, podem ser atualizadas a qualquer momento. Recomenda-se a pesquisa prévia. Relação das corretoras de valores mobiliários Ágora Senior CTVMS.A. Taxa de corretagem fixada de R$20,00. AUPC CTVMS.A. Win, ativas.a.CTVM taxa de corretagem fixada de R$15,00. Com valores que mudar?
Concórdios.cvmcc taxa de corretagem padrão Bovespa. Cruzeiro do Sul.cv fator S.cv taxa de corretagem padrão Bovespa. Edijan Grifoquives.a. Maglianos.a.ccvm Novinvest que muda. Taxa de corretagem fixa de R$15,00. Planerquives.a. Solidez que muda. Taxa de corretagem fixa de R$14,99. www.novinvest.com.br Taxa de corretagem fixa de $15,00. Souza Barros CTS.a. www.agorainvest.com.br Taxa de corretagem fixa de $20,00. www.intrad.com.br www.ativatrad.com.br Taxa de corretagem padrão Bovespa. www.coinvalores.com.br www.concordia.com.br Taxa de corretagem fixa de $14,00. www.apregoa.com www.fatorcorretora.com.br Taxa de corretagem padrão Bovespa. www.grifo.com.br Taxa de corretagem padrão Bovespa. www.magliano.com.br www.solidez.com.br Taxa de corretagem fixa de $20,00. www.souzabarros.com.br www.investbolsa.com.br Taxa de corretagem fixa de $5,00. www.to.com.br Spinelis.a.cvmc Taxa de corretagem fixa de R$16,90. TOFIC muda. Transferindo seu capital. Antes de mais nada, lembre-se de que transferir dinheiro para sua nova conta não significa assumir uma posição no mercado. Você pode, tranquilamente, fazer a transferência e deixar seu capital parado por um tempo, enquanto avalia quais as melhores oportunidades de negócio. Só não exagere e esqueça desse capital por um período superior a 2 meses, pois a conta criada na sua corretora, assim como a conta investimento que você tem no seu banco, é específica para movimentações financeiras, diferentemente de uma conta corrente comum. As corretoras e os bancos de investimentos não prestam esse serviço, que cabe aos bancos comerciais. Se isso acontecer, você receberá uma ligação do seu corretor, perguntando se ainda há interesse em manter a conta ativa. Caso a inatividade tenha ocorrido por um motivo específico e você ainda tenha interesse em operar no mercado de ações com essa corretora, informe isso a ele para que a conta seja mantida em funcionamento. Assim que o seu contrato de abertura for recebido pela corretora, ela poderá realizar o processo de cadastro de 2 formas. A primeira delas é criando uma conta exclusiva para cada cliente, o que facilita muito a vida do investidor no momento de realizar um depósito, já que essa conta terá seu CPF, isentando da CPMF1, sem a necessidade de justificar a finalidade da operação. A segunda forma é mantendo todos os clientes dentro de uma única conta bancária, em nome da própria corretora, o que é mais comum. Quando isso acontecer, você precisará tomar o cuidado de especificar, no momento da transferência dos recursos, que terá como finalidade a operação em bolsa de valores, garantindo, assim, seu direito à isenção da CPMF. Alguns bancos podem disponibilizar essa especificação no momento de fazer a transação, o que permite que o processo seja feito pela internet ou no terminal de autoatendimento. Mas certifique-se de encontrar a justificativa exata, que informa claramente a operação em bolsa de valores, ou algo do tipo. Já para o caso de a movimentação ser feita pessoalmente, com o seu gerente, não esqueça de informá-lo do seu direito de isenção da contribuição provisória sobre movimentação financeira CPMF, mesmo que se trate de uma transferência para uma conta que não tem seu CPF. É importante dar ênfase a esse ponto pelo simples fato de que, acredite se quiser, grande parte dos gerentes e responsáveis pelo atendimento nos bancos o desconhece. Alguns deles insistem em negá-lo, afirmando que a isenção só existe quando o capital vai para o mesmo CPF ou quando é assinado da conta investimento. Em uma situação comum, ele estaria absolutamente certo, mas para as transferências com essa finalidade específica existe sim a isenção. Portanto, explique isso a ele e não aceite pagar a contribuição. Resolvido o impasse, vamos aos detalhes da transferência em si. Se seu capital estiver na conta corrente do seu banco, você deverá transferi-lo diretamente para sua nova conta corrente na sua corretora. Já se o seu capital estiver na conta investimento, você deverá transferi-lo diretamente para a conta investimento da sua corretora. Desde 1º de outubro de 2004, data em que foi criada a conta investimento, ficou possível realizar as operações isoladamente, usando tanto o capital disponível em conta corrente como aquele pertencente à conta investimento. Isso favoreceu, e muito, a mobilidade dos recursos, que agora podem transitar, isentos da CPMF, entre as várias opções de ativos para investimentos disponíveis no mercado de capitais. Sua corretora vai estar preparada para identificar essa distinção entre as contas e vai mantê-la, como acontecia no seu banco. Aqui só poderá ser cobrada se você misturar esses recursos, querendo enviar capital da sua conta corrente para sua conta investimento. Estando isso bem claro e explicado, vamos aos prazos. Se você efetuar um DOC valores até R$ 4.999,99 para sua nova conta, seu depósito estará visível na sua corretora no dia útil seguinte. Se for feito OT valores iguais ou superiores a $5.000, o dinheiro será transferido quase que de imediato. Basta aguardar 1 hora, aproximadamente, e informar a sua corretora que a transferência foi efetivada. Vale lembrar que, para que os novos recursos sejam alocados rapidamente em sua conta, você precisa informá-los sempre que fizer um depósito. Assim que isso for feito, seu crédito estará disponível para as aplicações na Bolsa de Valores. Tributação para o mercado de capitais. Tão importante quanto dominar as técnicas de negociação na Bolsa de Valores é saber como e quando cumprir com as obrigações do imposto de renda. O mercado de ações possui algumas características distintas dos investimentos de renda fixa e dos fundos de investimentos em relação ao recolhimento de impostos, em que as alíquotas cobradas iam sendo reduzidas de acordo com o tempo em que o capital estava aplicado.
Quanto maior era o tempo de aplicação, menor era o imposto a pagar. A periodicidade da cobrança era realizada 2 vezes ao ano, sempre nos meses de maio e novembro. No mercado de ações, o método de cobrança será outro, bem diferente. Não é fácil encontrar uma explicação clara e completa sobre como é feito o cálculo do imposto de renda sobre as aplicações no mercado de capitais. Até mesmo os contadores desconhecem as taxas e normas desse mercado, devido à popularização ainda recente dos investimentos de renda variável para a pessoa física no Brasil. E mais, até as próprias corretoras dão informações diferentes, umas das outras, sobre como fazer esses cálculos. Quando querem ajudar, sugerem algum material de apoio que, em alguns casos, não ajuda muito. Vamos, então, decifrar como o imposto de renda é calculado. Não é tão complicado como parece no primeiro momento. Aqui, vamos explicá-lo passo a passo. Para o mercado de renda variável, a alíquota é fixada em 15% e deve incidir sobre o lucro líquido obtido, sendo paga mensalmente. Mas não é só isso. Só devem ser tributadas as vendas de ações que ultrapassarem os $20 mil por mês, o que significa que existe a isenção total do imposto de renda até esse limite. Existe, ainda, mais uma isenção, que acontece quando o imposto a ser pago é inferior a $10. Nesse caso, também não é necessário fazer o recolhimento. Essas isenções foram criadas como forma de estimular o crescimento do mercado de capitais, oferecendo benefícios reais ao pequeno investidor. Os valores de corretagem e emolumentos devem ser mantidos no cálculo na operação de compra e retirados do cálculo na operação de venda. Assim, você só pagará um imposto sobre o lucro líquido e, ainda, se as suas vendas ultrapassarem os $20 mil no mês. A responsabilidade pelo recolhimento desse tributo é do próprio investidor, que deve fazê-lo mediante a emissão do documento de arrecadação de receitas federais DARF, pelo seu Banking, pelo terminal de autoatendimento ou, ainda, diretamente em uma agência bancária. O código a ser informado, o código da receita, é o 6015. A obrigação deve ser paga até o último dia útil do mês seguinte em que for realizada a venda dos ativos. Caso esse prazo seja ultrapassado, haverá a incidência de multa e juros. A corretora, por sua vez, tem a obrigação de reter na fonte 0,005% do valor total das vendas, mas só se elas ultrapassarem os $20 mil, repassando isso à Receita Federal que, assim, terá o controle de quanto foi movimentado, da mesma forma que ocorria até 31 de dezembro de 2007 com a CPMF. Então, quando você for calcular um imposto de renda devido, não se esqueça de abater esses 0,005% que já foram retidos na fonte. No e-broker fornecido pela sua corretora, você vai encontrar detalhes do valor do imposto a pagar e também quanto está sendo retido na fonte. Basta procurar a opção financeiro ou IF Imposto de Renda Retido na Fonte. Para o caso das operações de day trade, o procedimento é um pouco diferente. Mudam as taxas e não há mais o benefício da isenção total do imposto até o valor de $20 mil. Isso significa que todo ganho com day trade deverá ser tributado. O valor desse tributo passa a ser de 20%, sendo que 1% deve ser a porção retida na fonte, mas agora é calculada diretamente sobre o ganho líquido da operação, e não mais sobre todo o volume vendido. Mas restam ainda alguns detalhes referentes às situações em que haja prejuízos nas aplicações. Esses prejuízos podem ser compensados tanto no mês atual como nos meses subsequentes. Para fazer isso, basta subtrair dos ganhos o valor das perdas. É importante, portanto, não misturar ganhos e perdas de operações normais com os de operações day trade. Ambos permitem a compensação, porém cada um deve ser calculado de forma distinta. Então, sempre que você realizar a venda dos seus ativos, é importante ficar de olho no volume de capital acumulado, também disponível na seção financeiro do seu broker. Já para o caso das operações day trade, caso não existam prejuízos acumulados, toda operação com lucro deverá ser tributada. Apesar de o cálculo do imposto ser um assunto um tanto quanto complicado para o investidor, principalmente quando são realizadas várias operações dentro do mesmo mês, a maioria das corretoras exibe esses valores automaticamente no próprio broker, poupando-lhe, com isso, um árduo trabalho. Capítulo 6. Como comprar ações avaliando o sistema. Enviando ordens. Com quanto devo começar? Avaliando o sistema enviando ordens. A partir de agora, começaremos o processo de aprendizado prático. Uma forma simples de driblar a insegurança, natural nos iniciantes, é por meio do envio de ordens de compra reais à bolsa, porém com valores bem inferiores ao preço atual da ação, apenas para conhecer o funcionamento do broker da sua nova corretora. Mantenha o hábito de acompanhar o livro de ofertas para verificar o preço da ponta compradora e a primeira ordem visível na lista de interessados em comprar um ativo, ou seja, quem está disposto a pagar mais por ele, e da ponta vendedora é a primeira ordem visível na lista de interessados em vender um ativo, ou seja, quem está disposto a receber menos por ele, e ver se sua ordem será ou não executada imediatamente. Nesse caso, você poderá acompanhá-la na coluna esquerda da lista de ofertas, como será demonstrado adiante. Vamos fazer uma simulação enviando uma ordem de compra de 1000 ações da Telesp Celular PNAR $7,21. Veja a boleta de compra figura 6.1 que representa a tela de compra e venda exibida pelo broker em que são informados os detalhes das operações. Confira rapidamente os dados. Quando clicar em enviar, uma tela de confirmação será exibida, mostrando o cálculo total do valor da operação. Algumas corretoras pedem que a senha ou assinatura eletrônica seja usada para dar ainda mais segurança nas transações eletrônicas, geralmente envolvendo assuntos financeiros, seja digitada. Tipos de ordem de compra colocando a ordem stop. Tipos de ordem stop validade das ordens. Atenção ao livro de ofertas. A primeira compra que ativo escolher. Qual o seu objetivo? Começa a compra. Tenha total controle da operação elevando o stop. O acompanhamento diário um bom hábito. Aproveite também para se certificar de que não errou na quantidade de ações por lote. Isso é fácil de ser notado, pois o valor da operação vai estar muito superior ou inferior ao desejado. Basta clicar em voltar e ajustar a quantidade. Figura 6.1 boleta de compra. Cada corretora apresenta essas funções da sua maneira. Algumas permitem que não seja exibida a tela de confirmação ou de digitação da senha, a fim de ganhar um tempo precioso no envio da ordem. Tomados esses cuidados simples, envie a ordem de compra. Veja a figura 6.2 e identifique sua ordem, que estará em destaque. Nesse caso, o destaque é meramente ilustrativo e não vai aparecer no momento de uma negociação real. Após vê-la aparecer na lista dos compradores, você terá a comprovação de que sua ordem foi enviada. Isso não significa que você é obrigado a comprar esse papel. Você apenas se colocou na lista de interessados pela compra. Se o preço do papel atingir o valor escolhido e existir um vendedor
corredor nesse preço. Aí sim sua ordem será executada automaticamente. Figura 6.2 Livro de ofertas. Para cancelá-la, procure a opção Status ou Acompanhamento de ordens no seu OmniBroker e selecione a opção Cancelar ordem. Note que, em poucos segundos, ela não estará mais visível. Repita a operação até ter certeza de que compreendeu o funcionamento do OmniBroker. Experimente diversificar, colocando ordens de venda com stop até que a operação se torne familiar. Você vai aprender mais sobre o livro de ofertas e o que são ordens com stop nas próximas páginas. Tipos de ordem de compra. Os principais tipos de ordem de compra são: ordem de compra a mercado. O investidor apenas especifica a quantidade a ser comprada. A compra é feita a preço de mercado, ou seja, de acordo com a cotação do papel no momento. Ordem de compra limitada. O investidor especifica a quantidade e o preço desejado, preço máximo para a compra. Ordem de compra constante. O investidor especifica a quantidade e o preço para a compra, porém ele deve ser superior à cotação atual. A compra somente será feita caso a ação alcance o valor predeterminado. Geralmente, é posicionada para disparar um pouco acima de uma forte resistência, ou usada como stop para liquidar uma venda a descoberto, que nada mais é que uma operação feita de forma contrária, ou seja, primeiro faça uma venda para depois fazer a compra, em um valor mais baixo, lucrando na queda do mercado. Esse tipo de operação também é permitido no mercado financeiro e muito utilizado em estratégias para a proteção das posições. Ordem de compra. Tudo ou nada. O investidor especifica a quantidade e o preço para a compra, e a ordem só é executada se toda a quantidade desejada estiver disponível para venda. Caso isso não seja possível, a ordem é cancelada automaticamente. Dica: tenha o cuidado de clicar apenas uma vez no botão enviar ordem quando estiver executando suas operações de compra e venda de ações. Vários cliques seguidos podem resultar em várias ordens repetidas, enviadas a bolsa sem que você perceba, e aí o prejuízo pode ser grande. Colocando a ordem stop. O motivo pelo qual a colocação da ordem de venda com stop é apresentada ao leitor logo após a compra. E não mais à frente, no capítulo de venda de ações, é simples e inadiavelmente, deve-se colocar o stop em todas as ações imediatamente e após comprá-las. Isso garante que você não vai ser pego de surpresa quando for olhá-las nas horas, dias ou semanas seguintes. Você precisa proteger seu capital para o caso de uma situação inusitada. A ordem stop, além de evitar surpresas desagradáveis, impede também que o fator emocional interfira na tomada de decisões. Quando você está diante de uma oscilação negativa de preços, situação que acontecerá com frequência, tende a acreditar que a queda está próxima de acabar e que sua pequena perda vai ser devolvida com a recuperação do papel. Cuidado! É assim que surgem as grandes perdas. Não aposte nisso. Coloque o stop sempre. Veja o exemplo 6.1, que demonstra de forma prática como colocar um stop com um preço de disparo predeterminado. Exemplo 6.1 Usou do stop. Imagine que você acabou de comprar 1000 ações da empresa Acesita PNACES 4, AR $2, 90 por ação. Nesse momento, seus papéis estão completamente desprotegidos para o caso de uma grande oscilação negativa de preços. Então, você decide que, se o papel chegar a R$2,80, desejará vendê-lo imediatamente para limitar sua perda. Se você for estopado, significa que a ordem stop foi ativada, tirando o investidor da operação, terá um prejuízo limitado em apenas 3,44%, mais taxas de corretagem proporcionais. Para fazer isso, você enviou uma ordem de venda stop limitada por meio do OmniBroker, cujas características serão demonstradas na figura 6.3. Figura 6.3 Boleta de venda stop limitada. Agora, imagine que seus papéis estão obtendo valorização e atingiram o preço de R$3,05. Como está com lucro, não faz sentido arriscá-lo. Opte, então, por elevar o stop, cancelando a ordem anterior e enviando uma nova figura 6.4. Figura 6.4 Boleta de venda stop limitada. O que você acabou de fazer foi proteger seu lucro na operação. Independentemente do que venha a acontecer, você não corre mais o risco de sair no prejuízo. Se ocorrer uma queda, sua venda será feita automaticamente a R$2,98, com um pequeno lucro de 2,75% menos corretagens, e não mais a R$2,80. Quando você chega nesse ponto, basta aguardar e deixar o próprio mercado dizer o quanto você deve ganhar. Você ainda poderia optar por fazer a venda a preço de mercado para liquidar a operação de imediato, mas estaria limitando seus ganhos, já que o papel poderia subir muito mais. Nesse caso, seu lucro seria de 5,17% menos corretagens, o que não é nada mal. Já que você dispõe da opção de ampliar seu ganho, sem sequer elevar o risco, não pode desperdiçá-la. Apenas para deixá-lo curioso e instigá-lo a pensar um pouco sobre a gama de possibilidades sem fim que envolvem esse mercado. Há uma forma de operar sem o uso dos stops sem que, com isso, o risco da